Boa noite, graça e paz. Aqui é o pastor Márcio Cruz, da comunidade A Fé, aqui na zona oeste do Rio de Janeiro, no bairro do Magarça, que pertence a Guaratiba. Então estamos iniciando essa live, que ela era para ter passado na quinta-feira passada, mas em falta de problemas técnicos nós transferimos para hoje e convidamos você a estar conosco. Convidamos você nesse momento a compartilhar, convidar pessoas a interagir com a gente, porque nós estamos aqui para trocarmos ideia e para orar no final. Então vou ler um trecho da palavra do Senhor, 3 versículos, e enquanto isso você vai dando aí suas dedadas aí, convidando alguém. Pega aí, tecla para alguém aí, convida para assistir essa palavra. De repente são pessoas que estão passando por problemas difíceis, né? Situação difícil e precisa de uma palavra, de um apoio, de um aconchego. Eu iniciei neste momento aqui no livro de Salmos. Eu me inspirei nesse livro de Salmos 73, porque o tema hoje é bem sugestivo, tem sido procurado por pessoas. Nós temos esses 29 anos de nós temos aí tratado com casais, famílias, né? E nós temos visto aí muitas situações que se levantam, e nesses últimos dias tem sido muito procurado. E nós queremos estar conversando a esse respeito e em seguida estaremos orando. O tema hoje é o seguinte: quando não trato as feridas que me causaram, sangro sobre quem não merece. Repetindo, quando eu não trato as feridas que me causaram, consequentemente eu vou sangrar sobre quem não merece. Então esse é o nosso tema, e são fatos que têm ocorrido em vários lares pelo mundo afora. Troca-se apenas de endereço, troca de países, troca apenas de nome de pessoas, mas os problemas são sempre os mesmos, que o diabo toca nas vidas e levanta para destruir família, para acabar com casais. E bem-aventurada aquela pessoa que está atenta, observando tudo. Então, eu queria, enquanto você convida pessoas, eu queria estar lendo com você, aqui no Salmo 73, 2 versículos somente, o 73, versículo 2 e 3, que diz assim: quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram, pouco faltou para que escorregassem os meus passos. E o 3 diz: pois eu tinha inveja dos nécios, quando via a prosperidade dos ímpios. Então nós vemos aqui uma pessoa que estava servindo ao Senhor, mas que deixou a mágoa tomar conta do seu coração, e com isso ele viveu, embora na casa do Senhor, mas enfermo. Então vamos estar orando e em seguida vamos estar falando sobre isso. Senhor meu Deus, meu Pai, toma nas suas mãos as nossas vidas. Estamos aqui para meditar na sua palavra, e peço que o Senhor venha tocar em cada coração que vai estar ouvindo essa live, aqueles que estão agora, no momento, e aqueles que futuramente estarão de posse dessa live, ouvindo ali de dia, de noite, de tarde, na sua nação, na sua geografia. Toma nas suas mãos, fala a cada coração, derrama do teu Espírito Santo, da tua graça, do teu favor, de maneira que vidas sejam curadas nessa noite. Assim nós cremos e nos entregamos nas suas mãos, em nome de Jesus. Então eu queria iniciar dizendo que, como eu disse no início, pessoas têm nos procurado. Nós conhecemos que também já enfrentamos problemas assim, e sabemos, quando alguém vem falar comigo a respeito de um problema qualquer, em família, no casamento, que seja, os pessoas já falam comigo: ó, é isso, já aponta para a situação, porque já passamos por esse caminho. Então eu vejo pessoas sangrando pelas mais variadas razões, desesperadas e despedaçadas por um relacionamento. Então, como estamos falando aqui de família e de casais, eu trago a situação que se passou na vida de Asaf, e em família vamos estar dissecando isso. Então, elas acreditam que dessa forma suas dores emocionais serão anestesiadas, a hemorragia da sua alma será estancada. Todos os dias eu me deparo com essa realidade, seja pessoalmente ou pelas mensagens que recebo de pessoas que nos procuram. Então, pessoas vêm feridas e às vezes magoadas, rancorosas, querem repassar isso culpando alguém, dizendo que isso está acontecendo para uma pessoa estar assim, está assado, e isso são almas feridas, almas magoadas. Então entenda bem, na casa do Senhor, quando está na casa do Senhor, é considerado uma
É como se fosse uma igreja, pessoas que integram um ministério, uma igreja que estão feridas, estão magoadas, estão ressentidas. Isso atrapalha a vida daquela pessoa e, consequentemente, vai também repassar, reverberar na vida de alguém. Então, se essa pessoa estiver sendo alcançada nesse momento, não conhecer o Evangelho, é a pessoa que precisa conhecer o Evangelho, o Cristo que cura, o Cristo que salva, o Cristo que muda as situações. E se for uma pessoa que está servindo ao Senhor, mas passa por esses problemas, ela se enquadra naquele número de pessoas que estão feridas, como estava Asaf, dentro da casa do Senhor. E para isso, há uma resposta, há um porquê. Então vamos estar falando sobre isso, em seguida vamos estar orando. Então, mais uma vez, eu peço que você convide pessoas para estar participando conosco dessa live, tá ok? Então, se a pessoa estiver passando por uma situação como essa e for convertido, ele é convertido, mas infelizmente está prisioneiro dessa situação. A pessoa conheceu o Senhor, mas existia naquela pessoa ali situações do seu coração que não foi exposto para o Espírito Santo. E com isso, a pessoa está convertida, mas prisioneira de uma situação que está dificultando a sua vida, tanto no Evangelho, tanto ou em família, ou na vida de outras pessoas, na comunidade onde a pessoa vive. Então ela está ferida, está prisioneira de uma situação que está cortando a sua realidade. Ela não foi formada assim. Isso é um ataque do inferno que mexe com o sentimento, mexe com a alma da pessoa e faz a pessoa ficar ao tempo todo em alerta. O medo impera, situações de questionamentos imperam e a pessoa fica como se estivesse andando, mas anestesiada por aquela situação. Então essa pessoa está enferma dentro da casa do Senhor. É evangélico até. Então, entenda bem, ela está com princípios bíblicos, conhecendo o Senhor, mas está vivendo em trevas, porque se algo domina essa pessoa, a ponto de tirar ela do seu estado natural, ela está com parte da sua vida ou com a vida em trevas. Ainda não se entregou totalmente para o Senhor. Quando uma situação, um ataque qualquer, muda o viver de uma pessoa, traz uma cegueira espiritual, então aquela pessoa está com parte da sua vida ou a vida em trevas. Ainda não se abriu para o Senhor ou não permitiu que nesse momento fosse curado pelo Espírito Santo. Então, eu repito o tema, quando eu não trato de feridas que me causaram pessoas ou situações, eu vou sangrar sobre pessoas que não têm nada a ver com aquilo. Eu sangro em cima de quem não merece. Então Asaf estava assim, ele serviu ao Senhor, era líder da música na casa do Senhor, tinha muitas pessoas sob seus serviços, inclusive seus filhos também eram compositores e tocavam. E ali havia um turno de pessoas que estavam tocando, outros no descanso e outros ali ao lado na reserva. Então um grupo tocava, um estava na reserva e outro descansando. Depois começavam como roda gigante a andar. Os que estavam na reserva entravam para tocar, os que estavam tocando iam para o descanso e os que estavam no descanso iam para a reserva. Era um rodízio. Só que teve um período que Asaf estava enfermo e continuava no trabalho. Ele estava enfermo e fazendo a obra do Senhor. Ele estava com a alma ferida, com o coração sangrando, mas estava fazendo a obra do Senhor. Então, é um momento que a pessoa sangra sobre quem não merece. É um momento que a pessoa dá resposta, dá o famoso coice, né? Fere uma pessoa com uma palavra agressiva, com atitudes agressivas, sai da sua normalidade, por quê? Ela está sangrando sobre uma pessoa que não merece. Porque a Bíblia diz em Efésios que a nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue, mas só contra demônios. E são os demônios que levam a pessoa a essa situação. Talvez foi aberta uma porta, foi talvez não confessado um pecado ou uma fragilidade que a pessoa tinha. Ela é atacada, ele é atacado constantemente, e quando não há o confessar, quando não há arrependimento, há um remorso, e a pessoa sempre volta àquela mesma situação. Então a pessoa vai estar com uma ferida aberta e vai estar sangrando sobre quem não merece. Então, como eu disse, a pessoa conheceu o Senhor, mas ainda está em trevas. A pessoa é servo de Deus, mas anda arruinada, porque não consegue vencer aquela etapa. A pessoa está salva, mas anda deprimida. A pessoa é cristã, mas anda infeliz, não consegue irradiar felicidade, porque a Bíblia diz, com a boca fala, que o coração está cheio. Quando eu não consigo contagiar alguém com a felicidade do Espírito da minha vida, ou quando eu não consigo vencer etapas e vivo deprimido,
eu sou salvo, mas estou vivendo uma vida de prisão. Estou deprimido na presença do Senhor. Assim estava Asaf. E muitas das vezes a pessoa, não, mas eu conheci o Senhor, eu sou santo. Ele é santo porque conheceu o Senhor, mas anda quebrado. Não consegue vencer aquela situação que tira-lhe a paz. E a paz que Cristo nos dá não tem como roubar, a não ser que a pessoa não tenha aberto totalmente o coração para o Senhor. Aí o diabo ataca na fragilidade da pessoa. O diabo ataca naquela situação que a pessoa fica prisioneira dele. Aí consegue tirar a graça de ser esposo, de ser esposa, de ser pai, de ser mãe, de ser irmão, de somar. A pessoa nega até a sua vida. Por quê? Está sendo atacada nos seus sentimentos. A sua alma está ferida. Então assim Asaf andava e saía da casa do Senhor todos os dias, com inveja do que não era cristão, tinha inveja do ímpio, como a Bíblia diz. Ele começou a dizer, por que eu passo, sirvo o Senhor? Eu estou na casa do Senhor e passo por essa situação que eu estou passando, enquanto aqui não tem nenhum temor de Deus, eu não vivi isso. Então a pessoa começa a acusar outras pessoas, a pessoa começa a acusar o estado que está vivendo e atribuindo culpa em alguém. E o pior é quando a pessoa até consegue achar que Deus é culpado por essa situação. O pior é quando a pessoa consegue achar que está passando por isso porque Deus não está tendo atenção com ela. Então, com isso, a pessoa começa a agredir outras pessoas. Ela vai sangrar sobre quem não merece, porque a Bíblia é enfática nisso. A nossa luta não é contra pessoas. A luta não é contra o esposo ou contra a esposa, ou contra o irmão da igreja, ou contra o vizinho, ou contra o colega de trabalho, ou contra o patrão, ou contra o empregado. A nossa luta é contra demônios. E a pessoa fica cega e não percebe isso. Começa a tratar pessoas com indiferença, começa a não respeitar, começa a deixar de ser feliz porque está vivendo uma vida de prisão. Então entenda bem, não adianta ser santo, mas está quebrado, está oprimido, está arruinado, porque não consegue viver a felicidade que o Espírito Santo ali oferece. É filho de Deus, mas está todo devastado, devastada, porque não consegue entrar na presença de Deus 100%, deixando no altar do Senhor o coração, a alma, para ser liberto. Então nós vemos que a pessoa fica oprimido mesmo, oprimida. A pessoa fica transformada, porque está com uma ferida, está com uma mazela em que o diabo está tocando, cutucando, e a pessoa não consegue viver a paz do Espírito. Consegue viver o tempo todo como inimigo, como inimiga. Por quê? Está com uma ferida que foi causada por uma situação qualquer do passado, que não foi tratado, e com isso está sangrando sobre alguém. Está sangrando talvez sobre a família, está sangrando no casamento, está sangrando sobre os colegas de trabalho, está sangrando sobre os filhos, sobre os pais, está sangrando porque não consegue liberar essa situação para o Espírito Santo. Enquanto não confessar isso ao Espírito Santo, enquanto não pedir ajuda ao Espírito Santo, vai viver uma vida de prisão, infelizmente às vezes dentro da casa do Senhor. Nós vemos ali que Asaf tinha uma atribuição, ele era de um ministério, e estava ferido, estava magoado e fazendo a obra do Senhor. O grande perigo é esse, é fazer a obra com o coração ferido. E como tem muitos sábios, segundo os homens aí, muitas pessoas se acham intelectuais, mas feridos, às vezes vem para os meios sociais, para às vezes trazer situações que vão ferir outras vidas. Porque a pessoa, quando está magoada e ferida, ela repassa a ferida para outra pessoa. Ela vai sangrar sobre quem não está merecendo sofrer também aquela agressão. Ela divide a sua dor com alguém, mas não é para ser curada, é para também machucar aquela pessoa. Então, isso aconteceu com Asaf. Ele estava assim, ficou um período assim. E lá em Provérbio, no capítulo 15, no versículo 19, no capítulo 18, versículo 19, diz assim: a pessoa ofendida é mais difícil de se conquistar do que uma cidade forte. Consegue entender? Então a pessoa ofendida, ela não quer tratar, ela não quer conversar, ela foge de relacionamentos. É mais difícil de você tratar com uma pessoa ofendida, com uma pessoa ferida, do que conquistar uma cidade vencida. Então nós vemos como é triste nós percebermos ou tomarmos conhecimento que existem pessoas assim, infelizmente às vezes, dentro da casa do Senhor. Então vamos
estar vigilantes, orando e ajudando pessoas a se abrir com o Senhor, a viver a felicidade do Espírito Santo, porque tem pessoas que ouviu falar de Jesus, mas continua sendo infeliz na presença do Senhor, não consegue viver a felicidade do Espírito, porque está ferido, está ferida e muitas das vezes procurando alguém para acusar, alguém para também sangrar sobre ele, sobre ela, para dividir com ele a dor, mas não para curar, mas como eu já disse, para também que a pessoa sinta a mesma dor que ele ou que ela está sentindo. Então, quando eu não trato as feridas que me causaram pessoas ou situações, eu sangro sobre quem não merece. Boa noite, graça e paz, irmão André, Deus te abençoe. Então entenda bem, meu irmão, é importante você entender que é preciso buscar ao Senhor e abrir o coração para o Senhor, para que haja cura. Vai haver confronto, porque Deus vai confrontar aquela situação. Deus vai confrontar a pessoa para que haja cura. Deus vai levar a pessoa para o deserto. Deus vai levar a pessoa para o vale, como levou Jesus no capítulo 4 de Mateus. Antes de começar seu ministério, ele foi levado ao deserto para ser tentado. A Bíblia assim afirma, para ser tentado. E muitas das vezes nós começamos alguma coisa para o Senhor, ou há um projeto na nossa vida, ou até às vezes nem conhecemos ao Senhor, e ali trava-se uma luta, trava-se um questionamento na mente, a pessoa é atacada o tempo todo. E quando conhece o Senhor, ela teria que entender que quem permite ir para o deserto é o Espírito. E ele que leva para ser tratada aquela pessoa. Para que aquela pessoa possa ter condições de receber o que Deus tem para dar, para ser usada por Deus. Porque quem prepara o homem é o Espírito Santo. Então, muitas vezes, para não sermos preparados, sermos curados, para sermos tratados, somos levados para o deserto. Então é tocado naquela ferida, é tocado naquela mágoa. Só que a pessoa às vezes se recolhe, entra numa caverna, se reclui e muitas das vezes sangra sobre quem não merece. E com isso, famílias são feridas, amigos são feridos, o ministério é ferido, porque o diabo acha uma brecha para atacar a pessoa através daquela situação, só que a pessoa está vivendo uma cegueira espiritual. Então a Bíblia diz que é mais fácil conquistar uma cidade vencida do que esse coração magoado. Porque a pessoa foge de relacionamento, a pessoa foge de ter contato com alguém. Boa noite, graça e paz, irmã Rosângela. Deus te abençoe, minha irmã. Então, é importante nós termos conhecimento que o Espírito Santo quer curar. Ele quer tratar. Mas a pessoa, muitas das vezes, não dá espaço para o Espírito Santo tratar. E fica como Asaf estava. Asaf entrava e saía do templo, ferido, magoado. Imagine tratar com uma pessoa assim, pessoa rixosa. Imagine tratar com uma pessoa que guarda uma mágoa no coração. Só o Espírito Santo pode tratar essa pessoa, mas às vezes a pessoa não permite o Espírito Santo tratar. Estava ali Asaf sofrendo. Alguém também sofria porque via a dor dele. Imagina a pessoa na família vendo alguém que tinha tudo para ser feliz, mas está sendo pisoteado, massacrada, porque não quer ceder espaço para o Espírito Santo. Então o tema dessa noite diz: quando não trato feridas que me causaram, que pode ser pessoa das situações que causou essas feridas, sangro sobre quem não merece. E a Bíblia afirma que é mais fácil se conquistar uma cidade vencida do que esse coração magoado. Porque esse coração magoado não quer conversar, não quer tratar, foge de convívio de outras pessoas, ou se esconde atrás de uma máscara e outras pessoas não percebem às vezes. De longe não percebe, mas de perto percebe que há algo diferente. Não é normal aquele tratamento. Mas a pessoa não consegue admitir, como Asaf não admitia que estava sendo atacado pelo dardo satânico. Então ele começava a ver defeito em pessoas. E quando ele vê defeito em pessoas, atribuía isso a Deus. Porque é como dizer que Deus não está cuidando da pessoa como ela merece ou como ela precisa. Que ele disse: em vão eu servi o Senhor, em vão eu temi a Deus, em vão eu me guardei. Então está culpando Deus. A pessoa, quando está vivendo uma vida ferida dentro da casa do Senhor, magoando pessoas, quebrando princípios, ela está ferindo a palavra do Senhor, está entristecendo o Espírito Santo, e com isso ela não recebe cura. Então é importante entender que o Senhor quer nos curar, o Senhor quer nos tratar, mas a pessoa foge desse tratamento. Então entenda, os tropeços estavam roubando a graça da vida de Asaf. Aí no versículo 2 e 3,
os tropeços da vida, as feridas da vida, as mágoas que ele tinha no fundo da sua alma, estava roubando dele a alegria de servir o Senhor. Então com isso ele magoava. Com isso ele tratava com, vamos dizer, como uma coisa sem valor merecido as coisas do Senhor. Porque ele entrava e saía magoado. Ele entrava e saía rancoroso, saía para reclamar. Mas você vai ver que a Bíblia nos ensina, quando há arrependimento, quando a pessoa entra na presença do Senhor, querendo buscar uma resposta em Deus, uma cura no Senhor, aí quando há essa busca de alma e de coração, aí o Senhor atende. O Senhor atende porque nós vemos no capítulo 73 de Salmos, lá no versículo 17, ali diz o seguinte, ó: até que entrei no santuário de Deus, e então entendi o fim deles. Quem? Daquelas pessoas que não tinham temor de Deus. Então, quando ele vivia reclamando, murmurando e com inveja daquelas pessoas que andavam erradas, ele estava entristecendo o Espírito Santo, ele estava sangrando sobre o que não merecia, que ele tinha responsabilidade. Ele era responsável pelo ministério de música do templo. Então, o templo, com seus músicos, a função do músico ali é buscar o Espírito Santo, para que o Espírito Santo venha, habite no meio do povo e o milagre aconteça. Olha a responsabilidade de um músico. E ele era o regente da casa do Senhor. Ele tinha sob seus cuidados vários músicos, como eu disse, inclusive seus filhos. Mas ele estava fazendo exercendo a sua atividade com o coração rancoroso, magoado. Imagina ele pelas sombras, imagina ele sentado pelos cantos, imagina ele fugindo o tempo todo de contato, de relacionamento, de se abrir. Porque a pessoa, quando está assim, ela não admite que está errado, que está errada. A pessoa começa a culpar, a acusar, e com toda a conversa que se tem, a aproximação que se tem, a pessoa quer sangrar sobre alguém. Mas ele buscou o templo ali. E a Bíblia diz que quando ele entrou no templo, houve cura, irmãos. Quando ele entrou na presença do Senhor, houve cura. Boa noite, graça e paz, pastor Luiz. Deus te abençoe. Então, quando ele entrou na presença do Senhor, com o coração rasgado, ali o Espírito pode fazer uma obra. Mas quando a pessoa entra somente com remorso, sem arrependimento, não há cura. A pessoa vai repetir as mesmas coisas. Por isso nós vemos pessoas que conhecem a Deus praticando coisas que só, como diz o ditado, até Deus duvida. A pessoa começa a praticar e não recebe cura, porque o diabo ele se esconde nas sombras, na sombra daquele erro, daquele pecado, e começa sempre a tocar, a ferir mais, porque para poder matar, roubar e destruir. Então a pessoa às vezes tem até anos na casa do Senhor, ou novo convertido, mas não se abriu, não consegue ficar firme, porque está escondendo do Espírito coisa que Deus está te levando para ser curado. O Espírito está conduzindo a pessoa para a cura, mas a pessoa foge da cura. A pessoa foge de permitir que o Espírito Santo cure. Então, vê bem, o Espírito Santo, ele é santo, olha o nome de gente santo. Ele diz em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se ouvir a minha voz e abrir a sua porta, eu entrarei na sua casa, serei com você e você comigo. Então, você tem que admitir comigo que quem bate para entrar está do lado de fora. Quem bate para entrar, ele está pedindo permissão para entrar. Então o Espírito Santo bate para entrar naquela vida. Mas a pessoa tem a condicional, se ouvir, se abrir, se permitir, o Espírito Santo cura. Mas enquanto não abre a porta para o Espírito Santo entrar e arrumar, a pessoa vive uma vida de acusação, ela vive uma vida sangrando, vive uma vida machucando pessoas, vive uma vida distante do que Deus tem para ele e tem para ela, porque tem promessas. A Bíblia diz que nem olhos viram, nem entrou no coração de alguém aquilo que Deus tem preparado para o homem, para o ser humano que o busca, mas a pessoa fica prisioneiro numa caverna como ficou Elias. Elias era profeta do Senhor, fez uma grande obra, ali com 160 profetas, ali foram mortos, ali Deus se revelou, lambeu o holocausto, naquele tempo de seca, naquele tempo de devassidão, de pecado. Ele foi um instrumento usado por Deus, mas em seguida ele recebe uma palavra da rainha que buscava as coisas do inimigo, de Satanás ali. Ela dá uma palavra sobre ele, que ele não estaria vivo no dia seguinte, ele com medo. O medo tem acabado com os gigantes, irmão. O medo, ainda mais quando a alma está enferma, o medo impera. Quando a alma está enferma e não está ouvindo a voz do Espírito Santo naquilo em que precisa ouvir, a pessoa vive uma vida de medo.
E ali Elias, com medo, foge para uma caverna. E ali Deus se manifestou de diversas formas. Mas ele queria estabelecer como Deus tinha que se manifestar para ele. Ele disse que ele queria ver o Senhor. O Senhor manda corvo para alimentar aquele homem. Imagine corvo chegando com carne no bico, pão no bico. Ele comeu e continuou cego espiritual. Continuou escondido, com a cabeça enfiada no buraco, dentro daquela caverna. Como a hiena faz, esconde a cabeça e o corpo exposto. E ali, aquele homem fugindo do relacionamento com Deus. Aí tem um momento que ele queria ver Deus. A pessoa que quer ver Deus. Aí a pessoa não acha que está errado e quer ver Deus. Aí a Bíblia diz que houve um terremoto, ele achou que era Deus e não era. Raios, trovões, ele achou que era Deus e não era. Árvores partindo com a força do vento, ele achou que era Deus e não era. E ali, tantas coisas sobrenaturalmente aconteceram e não era Deus. Aí uma voz mansa só falou: Elias, sai para fora. Entenda bem, o Senhor é manso, o Espírito Santo é manso. Ele está falando contigo nessa noite. Sai para fora dessa situação. Sai para fora dessa vida de prisão. Sai para fora dessa vida de cadeia espiritual, de cegueira espiritual, de medo. Sai para fora. O diabo está te oprimindo. O diabo está te laçando. O diabo quer roubar a bênção que você tem, que Deus já te deu. O diabo quer levar você para uma vida de prisão, porque depois de prisão vem a possessão. É o que o diabo quer. Ele quer possuir, mas a pessoa às vezes está na casa do Senhor. Aí tem um relacionamento com Deus, mas a pessoa vai quebra a aliança. E quando quebra a aliança, o inimigo toma. Então nós temos que ter muito cuidado, que faltou pouco. O próprio Asaf diz: pouco faltou para ele se desviar, porque a mente dele estava sendo bombardeada. Estava sendo bombardeada de noite. E ali quase que ele se desvia, porque ele estava vendo só o erro dos outros. Ele não conseguia ver que ele estava errado. Ele vê erro de pessoas. E a Bíblia diz que a luta não é carne e sangue. Mas quando ele entra, no versículo 17 do capítulo 73 de Salmos, quando ele entra na casa do Senhor, quebrantado, aí o Espírito Santo fala com ele. E quando o Espírito fala com ele, ele entende que estava errado. Ah, mas quem te garante que ele entendeu que estava errado? Lá no versículo 22, o Senhor nos revela aqui, através desse trecho, ele diz assim: assim me embruteci e nada sabia. Fiquei como um animal perante ti. Aí ele confessa, irmão. Então vê como fica a pessoa que está sangrando. Vê como fica a pessoa que está fugindo do Senhor. Fugindo de tratar de assuntos que estão na sua ferida. Assuntos que estão roubando a sua vida natural. A pessoa começa a tornar comum coisa que é santa. Então vivendo a presença do Senhor é santidade. A pessoa torna comum. Começa a incomodar o Espírito Santo. Porque não deixa de ser usado. Deixa de ser um bom filho, uma boa filha, uma bênção como pai, como esposo, como esposa, como amigo, como pastor, como servo. Deixa de ser, porque está com a alma ferida. Aí o texto, o tema dessa palavra de hoje: quando não trato das feridas que me causaram, sangro sobre quem não merece. E assim estava Asaf. Asaf estava com atribuições, mas viveu sangrando. Mas quando ele entra no templo, no versículo 17, ele entra no templo, permite o Espírito tratar, passar a mão naquela ferida, tirar o carnegão, tirar aquela sujeira que dava base para o diabo atacar aquela vida. Quando permitiu o diabo tirar aquele pano negro da sua visão, aí ele viu que ele estava embrutecido. Quantos estão embrutecidos, irmão? Quantos estão embrutecidos dentro da casa do Senhor, no meio da família, no meio dos amigos? É um péssimo amigo, a pessoa foge porque não quer nem papo. E vem esse crente, essa crente. A pessoa dá mau exemplo e não está vendo, que acha-se normal, porque está cego e cega espiritualmente. Então aqui, o que pode me garantir que ele estava cego é que no versículo 17 ele ouve a voz do Espírito Santo. E no versículo 22 ele reconhece: assim eu me embruteci e nada sabia. Fiquei como um animal perante ti. Quer dizer, uma pessoa bruto, bronco, um animal, não está ouvindo o Senhor. Estava como estava Elias, correndo e fugindo, e dizendo: ah, só eu fiquei, só eu faço, só eu passo por essa situação. Ele achava que era o melhor dos homens. E Deus fala: imagina o Espírito Santo olhando para a vida de Elias, dizendo: rapaz, tem 77, tem 7 mil aí, fiéis que não se curvaram a Baal, rapaz. Você acha que é só você? Então a pessoa fica cego, começa a culpar pessoas e acha que o que a pessoa faz não é válido, não está valendo, não, porque eu fiquei, só eu que faço. E os 7 mil fiéis estavam ali, escondidos numa caverna pelo homem que estava tratando dele.
deles. E ele não se curvaram a Baal. Mas Elias, na sua cegueira espiritual, ele achou que só ele estava servindo o Senhor, só ele tinha razão, só ele estava certo, e com isso estava ferindo o Espírito Santo. E a coisa foi tão séria que Deus o substituiu. Ele teve que andar 40 dias e 40 noites para ungir 2 reis para assumir as cidades que Deus mandou, e foi ungir Eliseu para substituí-lo. Então, quantas pessoas estão como Saul, perdendo o reinado, perdendo o lugar de esposo, de esposa, de pai, de mãe, perdendo a vaga no trabalho, a vaga na faculdade, perdendo amizades, porque não quer se quebrantar, não quer admitir que precisa ouvir a voz do Espírito, dá ouvido só às suas razões, vive sendo atacado porque está dando base para o diabo atacar. E não consegue entender, porque espiritualmente a pessoa está cega. Espiritualmente está cego e não consegue entender isso. Então é importante você entender. Quando não tratamos de ferida que nos causaram, coisas estão atacando a nossa mente, que nos tira da presença do Senhor, ou que nos até permite estar na presença do Senhor, mas sem entender o que o Senhor está falando. E o pior é que às vezes sendo usado por Deus, a pessoa está sangrando sobre quem não merece. Alguém está sendo afetado pela sua ferida. Alguém está tomando do sangue da sua ferida. Alguém está sendo banhado pelo sangue das suas feridas. Por quê? Você não quer abrir o coração para o Espírito Santo agir. Então, se isso se repete mais de uma vez, ou anos, meses, é porque o Espírito está levando a pessoa para curar no deserto. É um pré-requisito para o milagre acontecer. Só que a pessoa sempre é atacada naquela mesma situação e não permite o Espírito curar. Aí a pessoa, enquanto não houver cura, vai haver esse ataque. Enquanto não houver cura, a pessoa vai estar sujeita a ser derrubada, a levar uma queda, porque o diabo ele começa a buscar uma brecha para atacar a pessoa. A terapia, ela ensina, né, que a pessoa, nós temos consciência e subconsciência. A nossa consciência, a nossa subconsciência, ela é atemporal. Daqui a X anos, nós teremos a subconsciência lembrando de coisas que aconteceram. Mas a consciência esquece. Então a pessoa às vezes sofre um agravo na vida, um problema qualquer que causa ali impacto e ataca ali, fere o seu caminhar. Aquilo, a consciência com o tempo esquece, mas fica registrado na subconsciência, que é o chip mental. E o que ocorre? Enquanto não houver cura, aquela cena vai se repetir meses, anos, sempre vai voltar a pessoa naquela mesma situação, onde a sua alma recebeu um ataque. Enquanto não houver cura, a pessoa vai sempre voltar àquela mesma situação. Aí a subconsciência, ela vai, como uma roda gigante, ela gira e volta lá naquela situação. Por quê? Tem que haver cura, porque tem outras coisas para acontecer. Tem outros milagres para receber. Tem outras situações para serem curadas. Mas aquele impedimento, aquela trave, aquele espinho está atrapalhando a pessoa de progredir. Então o diabo sempre derruba a pessoa naquela mesma situação. Naquele mesmo caso, a subconsciência vai e para proteger a pessoa, ela continua, mas depois ela para lá naquele ponto onde houve o ataque, requerendo cura. Aí quando a pessoa, como Asaf, entende, ouve a voz do Espírito e cede para ser curado, aí ali o Senhor tem liberdade para curar aquela pessoa. O Espírito Santo vem e cura aquela pessoa. Aí amanhã ela vai passar por aquela mesma situação, vai pular por cima, como um atleta pula barreiras numa corrida, e vai entender, meu Deus, isso ontem me parava, hoje eu consigo passar por cima, porque ela venceu aquela etapa. Mas enquanto não permitir o Espírito Santo curar, a sua subconsciência vai sem parar naquele impasse, sem parar naquele empecilho. E aquilo é sempre um gatilho para o diabo atacar a pessoa. Aí quando aquilo acontece, a pessoa muda, se transfigura, a pessoa fica totalmente diferente. E tudo é motivo de guerra, motivo de peleja, motivo de situações em que o diabo está vendo que a brecha está aberta. Mas quando a pessoa faz como Asaf, no versículo 17, e permite o Espírito Santo curar, aí aquilo termina na vida da pessoa. Ela vai até lembrar, mas passou, é como uma ferida cicatrizada. Ela vê a cicatriz e vê que venceu aquela etapa. Então entenda bem, é importante deixar o Espírito Santo entrar nesse momento da dor, nesse momento da agressividade que o diabo está lhe atacando, para que haja cura. Aí você vai entender, como Asaf entendeu, se permitir a cura.
que estava embrutecido ou estava embrutecida, versículo 22 do capítulo 73 de Salmos, e que estava agindo como um animal perante o Senhor. Aí Deus, na sua misericórdia, permite alguém ser usado como instrumento para dar um conselho, para orar, para dar as mãos, para caminhar junto. Mas se a pessoa estiver muito magoada, muito ferida, ela não quer ajuda, não quer nem tratar do assunto. Ela entra no versículo 19 do capítulo 18 de Provérbios. A pessoa ofendida, a pessoa ferida, magoada, é mais difícil de tratar do que uma cidade vencida. Então é importante você entender, Deus quer te abençoar. Boa noite, senhor Márcio Oliveira, Deus abençoe o senhor. Então, é importante entender que Deus, Ele ama todo ser humano. E Ele quer ter um espaço na vida de cada um para curar as suas feridas. Porque Deus tem promessa. Em nossas vidas, Deus tem promessa. Só que a pessoa, às vezes, está passando por está sofrendo um ataque na sua alma e não permite que o Espírito Santo cure. Então a pessoa foge de ser tratado, foge de amigos, vive como eremita. Às vezes, em meia sociedade, ela se sente como uma eremita. Não quer conversar com ninguém, não quer tratar da ferida, não quer ser, e foge de ser feliz. Não é feliz e não faz outras pessoas felizes. Porque a pessoa ferida, ela sangra sobre quem não merece. Então, nessa noite, permita o Espírito Santo abençoar a sua vida. Permita o Espírito Santo curar suas feridas. E aqui no ponto 2, aqui eu anotei aqui o seguinte: buscando resposta em lugares e em pessoas erradas. Às vezes a pessoa está ferida e vai buscar uma resposta em quem não tem nada para oferecer. Ou às vezes vai buscar ajuda em outras pessoas que também estão feridas e vão apoiar o erro. Porque quando a pessoa está ferida, o inimigo vai aproximar dela pessoas com as mesmas feridas. Ou com a ferida idêntica. A pessoa vai se apoiar no erro do outro e um vai fortalecer o outro. Vai ser dois feridos. Porque a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Se você não buscar a pessoa certa, se você não buscar o Senhor, o Espírito do Senhor, para que haja cura, você vai receber sim a ajuda do inimigo. Porque ele vai mandar alguém para lhe ser tropeço. Vai te levar para um buraco ainda mais fundo. Então entenda bem. Não deixe o seu coração ficar totalmente tomado pela essa situação negra, por esse problema que está roubando o seu convívio, está tirando a sua paz. A Bíblia diz em Provérbios 24:10, se nós nos mostrarmos frouxos no dia da angústia, a nossa força fica pequena. Então Salomão falou esse versículo. Se nos mostrarmos frouxos diante de uma adversidade, a nossa força fica pequena. Então, quantos estão se sentindo pequeno? Uma pulga, um inseto escondido num canto, e já recebeu de Deus palavra de bênção, promessa do Senhor. O Senhor diz na palavra dele, ele diz: eis que eu vos dou poder e autoridade. Lucas capítulo 10, versículo 19. Te dei poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. E quantos estão vivendo uma vida de medo, uma vida de prisão, uma vida de cativeiro, e com a promessa próxima dele? Às vezes já ouviu dessa promessa, mas continua vivendo uma vida de cativeiro, e tudo é motivo para ter medo, tudo é motivo para ficar andando como se tivesse alguém lhe perseguindo, e dentro de casa às vezes não consegue conversar com ninguém, porque está sendo atacado na sua fragilidade. Busque o Senhor. Asaf buscou o Senhor, Asaf recebeu cura, e nessa noite Deus quer também te curar. Onde quer que você esteja agora, como irmãos que estão agora nos Estados Unidos, aí na África, aqui no Brasil, em vários lugares ouvindo essa live, como alguns já passaram por aqui, entenda bem, Deus quer te curar, não importa o tamanho da tua aflição. A Bíblia diz em Lucas 1,37, para Deus não há impossíveis. E lá em Lucas 18,27, o Senhor diz: as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis ao Senhor. Então a tua ferida, o Espírito Santo tem poder para curar. A mazela em que o inimigo está cutucando, te fazendo ficar mais embrutecido e mais embrutecido ainda, o Espírito Santo tem poder para curar, mas para isso você tem que permitir, você tem que deixar o Espírito Santo curar. O Senhor diz: chegai-vos a mim que eu chegarei para vós. O Senhor diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Então abra o seu coração. Deus quer te curar. Deus quer trazer a felicidade para a sua vida, para você ser feliz e fazer alguém feliz.
Se você está fugindo dessa felicidade, você está entristecendo o Senhor, que Ele te chamou para essa felicidade. Ele diz em Lucas 15:16, não foi vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós e vos nomeei, para que vades, desfrute e vosso fruto permaneça. Então foi Ele que te escolheu, meu irmão. Foi Ele que te escolheu, minha irmã. Então Ele te escolheu, Ele te conhece. Lá em Jeremias 1, versículo 3 ou 5, Ele diz ali que antes que se formasse no ventre materno, Ele nos conhecia e as nações nos deu por profeta. Então, antes mesmo de nossos pais se relacionarem, se conhecerem, vamos dizer assim, ou mesmo ter nascido, nós já existimos no coração de Deus. E Ele diz que antes que se formasse no ventre materno, eu te conheci. E as nações te dei por profeta. Então nós vemos aí que Deus já te conhece por dentro e por fora. Nós podemos esconder nossos pensamentos do nosso próximo, mas de Deus não. Ele tudo sabe, tudo vê e tudo pode. Ele é onisciente, onipresente e onipotente. É por isso que Ele sabe onde está a ferida na sua vida, em nossas vidas, e nos leva para um divã para ser curado. Ele nos leva para a enfermaria para ser curado. É por isso que essa situação na sua vida se repete por muitos anos. É porque você nunca deu espaço ao Espírito Santo para curar. Mas nesta noite, o Senhor quer mudar a sua história. O Senhor tem muita coisa boa para te apresentar. O Senhor tem muitas promessas para se cumprir na sua vida. E o diabo não quer que isso aconteça. Por isso que ele conserva você preso a essa ferida. Mas nesta noite, deixa Deus curar você. Deixa Deus curar você. E Deus vai se mostrar, vai se revelar e vai dizer a você, tudo aqui estava guardado para você e você não deixou. Mas nessa noite, permita Ele te curar. Então entenda bem, eu aprendo com isso que um coração ofendido te leva à ruína. Um coração magoado leva alguém para a ruína, porque como nós lemos ali, Asaf, que era um músico na casa do Senhor, um regente musical, ele estava caminhando para a ruína, porque ele diz num dos versículos, quase que meus pés se desviaram. Então ele estava caminhando para a ruína, de repente você está caminhando para a ruína e não percebeu. O diabo não vai te mostrar que você está caminhando para a ruína com a atitude que você está tomando, com os pensamentos que você está tendo, com a prática que você está diuturnamente fazendo e buscando o Senhor. Buscando, mas sem deixar ele tocar na ferida. Quando o Senhor quer tocar na ferida, você se esconde. Você se reserva, aí fica vivendo de máscara diante do Senhor. Mas como Ele sabe que tem essa enfermidade na alma, Ele te leva sempre para o divã para ser curado. Então Ele quer curar nessa noite. Então entenda bem, um coração ofendido, ele caminha para a ruína. E vai buscar em lugares e em pessoas erradas resposta. Quando você encontrar alguém que vai apoiar um erro, que vai apoiar adultério, que vai apoiar a mentira, que vai apoiar a briga de casal, a separação de famílias, você está encontrando-se com uma outra pessoa enferma também, que está lutando para te levar para o mesmo estágio que ela está. E a pessoa enferma, ela não aceita a palavra de cura, que ela já se conformou com a doença. Uma frase que Abraham Lincoln falou, que me chamou a atenção. Ele diz que, até sintetizando, ele diz o seguinte: sabemos que pessoas erram, pessoas por serem seres humanos erram, mas o que é difícil, o que é pior, é se acostumar com o erro. Então quem se acostuma com o erro, ele vai andar conforme o tema dessa live de hoje. Quando não trato as feridas que me causaram, sangro sobre quem não merece. A pessoa que está vivendo a vida de erro, cega espiritualmente, ela vai estar sangrando o tempo todo em quem não merece. Quem se aproximar para ajudar vai ouvir, vai levar, vai ter o troco. Alguém vai tocar naquele assunto e vai ver uma atitude de agressividade. Vai, você é cristão? Você é cristã? Porque a pessoa está ferida e não está entendendo que alguém até se aproxima até para tentar ajudar. Só que a pessoa está magoada e não está entendendo que essa ferida está sendo proporcionada por Satanás. Porque Efésios 6,12 diz, a nossa luta não é contra a carne e sangue, não é ele contra ela é contra ele, mas são demônios que habitam nos lugares celestiais. É o que o apóstolo Paulo fala ali no livro de Efésios, capítulo 6. Boa noite, graça e paz, senhora Irene. Deus abençoe a senhora. Então entenda bem, nessa noite, que você possa entender as dores, as situações adversas, as circunstâncias que fazem você chorar. Deus quer curar.
Mas para isso, você tem que permitir. É como alguém que entra para arrumar uma casa, a casa está toda bagunçada, a pessoa chega e começa a botar os móveis do lugar, mas primeiro para arrumar, ela tira do lugar, tira os móveis do lugar, como numa construção, vem poeira, vem parede arrebentada, mas depois de pronta fica linda. Você pode convidar amigos para estar contigo. Então é isso que o Espírito Santo quer fazer nessa noite. Por isso ele diz ali no livro de Apocalipse, como já falei aqui, capítulo 3, versículo 20, eis que eu estou à porta e bato. Se ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa, cearei com você e você comigo. Então a condicional é se ouvir, se abrir, se permitir. Então nessa noite, eu não sei quais as dores que te incomodam, não sei quais as feridas que te travam, que param o seu caminhar, que roubam os seus projetos, que acabam com a parte do seu casamento. Eu não sei, mas uma coisa eu sei e posso te afirmar. O Espírito Santo que pede para entrar na sua vida, pede para ter participação nessa situação, ele pode te curar. Porque um dia ele me curou. Então entenda bem, Deus quer te libertar, mas deixa ele agir. Dê liberdade para ele agir na sua vida. Então não busque pessoas erradas, não busque lugares errados, busque a pessoa certa, que é o Espírito Santo. Então busque um mentor, tem terapia, tem psicólogo, tem pessoas que podem te ajudar. Busque alguém que possa te ajudar. Não se junte a quem vai somar na tua ferida, quem vai aumentar a sua ferida. Acontece de as pessoas estar toda ferida, sem nenhuma imunidade emocional e com a autoestima toda destroçada. Em suma, alguém com motivo de sobra para buscar ajuda, aquietar-se, repensar e entrar em contato com o que existe nos bastidores de tantas escolhas destrutivas. Ao invés disso, a pessoa decide, em meio a essa doença, em meio a esses problemas todos, buscar um relacionamento para que seja compreendido equivocadamente. A pessoa às vezes está ferida e acha que, não, quem está errado na minha vida e que me atrapalha é o meu esposo, é minha esposa, é meu filho, é meu pai, é minha mãe. Aí busca se relacionar com outra pessoa, porque acha que o culpado é a pessoa que ela está se tratando, com quem ela trata diuturnamente, e não ela. A pessoa não consegue admitir que está nele ou nela ferida. Pode mudar para qualquer parte do mundo, não importa a geografia. Se estiver ferido aqui, vai estar ferido lá onde vai chegar. Não importa o lugar que a pessoa se dirija, tem que tratar a ferida ali onde Deus mostrou a ferida, onde Deus tocou na ferida. Porque a pessoa vai às vezes ficar até rica, milionário, mas ferido. Vai mudar para os Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, vai para Conchinchina. Mas se não permitir o Espírito Santo curar, a pessoa vai estar andando ferido, vai estar sangrando sobre quem não merece onde chegar. Então o Espírito Santo quer curar. E muitas das vezes, assim ferida, a pessoa acha que o culpado é aquela pessoa que vive com ela e vai buscar em outra pessoa, só que ferida, ela vai buscar o quê? Uma pessoa que tente compreender a sua vida equivocada, a sua vida enferma, a sua alma doentia. Aí com isso, ela vai achar que a outra pessoa é a sua tábua de salvação. A pessoa vai vir com alguma coisa que vai curar aquela dor, mas quem cura essa dor é o Espírito Santo, né? Essa dor não é curada com remédios. E quantos tomam remédio tarja preta aí, e o médico não acha motivo para... Não tem razão, faz exame, bateria de exames, e não encontra, entra em depressão. E o remédio não vai curar a depressão. E a pessoa começa a fugir, se esconder e culpar pessoas. Quem cura isso? É o Espírito Santo. Então não vai ser buscando outra pessoa nesse momento que você vai receber cura. E sim, buscar a ajuda do Espírito Santo de Deus. Ele pode curar. Que está falando com você aqui é uma pessoa que foi curada um dia. Uma pessoa que buscava resposta nas drogas, na bebida, em amizades erradas. E com isso eu sofri. Paguei um preço muito caro. Mas nesta noite eu quero dizer para você, assim como o Espírito Santo me curou, Ele quer te curar também. Está falando com você aqui? Tem projeto alojado no corpo de tiro que eu levei. Quem está falando com você aqui tem cirurgia no corpo, do resultado desse tiro. Por quê? Vivi uma vida errada. Achando que o culpado eram outros. É um rebelde sem causa. Pessoa que está assim é rebelde sem causa. Busca a culpa em pessoas. E não se acha culpado, errada. Aí com isso o inimigo acha ocasião para continuar atacando. Porque ele veio para matar, roubar e destruir. Como diz no livro de João. Ali no capítulo 4, no capítulo 8, versículo 44. O inimigo veio matar, roubar e destruir.
Mas ali na parte B diz que Cristo veio para dar vida e vida em abundância. Então nessa noite, o Senhor quer te curar. O Senhor quer consertar o seu casamento que de repente está quebrado. O Senhor quer trazer paz para o seu coração. De repente, quantas noites você não consegue dormir porque não tem paz? A paz de remédio, a paz da arma, a paz da bebida e da droga não adianta. É só a paz do Espírito Santo. Enquanto você não permitir o Espírito Santo curar a sua alma, você não vai ter paz. Porque a Bíblia afirma, a paz que o Senhor nos dá é uma paz que o mundo desconhece. Que a paz do mundo às vezes compra com 32, com 9 milímetros, com rojão, com tantas coisas, com a brutalidade, com soco na mesa. Essa paz não dá sono tranquilo. A paz que o Senhor dá é a paz que o mundo não conhece. Então nessa noite, deixa o Espírito Santo entrar na sua vida. Deixa o Espírito Santo tocar nessa parte da sua alma que precisa de cura. Ele quer te curar. Ele quer ver você feliz. Ele tem visto as dores que você tem passado. Então nessa noite, você possa entender isso. Então não adianta buscar pessoas erradas. E vale salientar que quanto mais fragmentada a pessoa estiver, mais ela vai exigir do seu parceiro esperar que essa pessoa seja a solução. Quanto mais doente a pessoa estiver, mais ela vai culpar alguém e vai esperar que esse alguém traga a resposta para o seu problema. Porque a pessoa está enferma, está cega espiritualmente. E a alma doente não adianta. Não vai ser acusando pessoas, mas sim buscando consolo e resposta no Espírito Santo. A expectativa dela é que o outro faça sentir-se uma pessoa completa. Afinal, ela não está disposta a entrar em contato com as raízes das suas dores. Há, nesse contexto, a idealização de um parceiro que funciona como anestesia em tempo integral. Então a pessoa não quer cura, ela quer anestesiar a sua dor. Por isso que quando alguém se aproxima para conversar, para tratar, para demonstrar amor, a pessoa foge. A pessoa está o tempo todo em guerra com uma espada na mão. Porque ela não quer ajuda, ela não quer ser tratada. Não quer ser tratada. Se auto-justifica. E a pessoa não quer deixar o Espírito Santo tratar. Então foi assim que Asaf esteve durante um tempo. Até que no capítulo 17, versículo 13, ele diz: então entrei no templo e ouvi a voz do Espírito. E ali ele pôde entender. Aí você vê no versículo 22 que ele diz: assim eu compreendi que eu tinha me embrutecido, que nada eu sabia. Fiquei como um animal perante Deus. Então vê bem, a pessoa não entende que está agindo como animal. A pessoa perde a razão. A pessoa às vezes você chega perto da pessoa para conversar, você só te olha com um olhar agressivo, pronto para uma defesa, já esperando o ataque, porque aquela alma não está em paz. A paz do Espírito Santo é você estar em meio à guerra, com um barquinho no oceano, mas não deixa o mar entrar no barco. Está no oceano com um barquinho, mas consegue ali, no meio daquele oceano, você consegue navegar. Então entenda bem, essa é a paz que o Espírito Santo dá. Enquanto estiver em guerra, você não encontrou a paz. Você está vivendo uma paz camuflada. A pessoa pensa em camuflar suas feridas e suas dores. Por isso não permite a cura do Espírito Santo. Então nessa noite que você possa entender, Deus quer te curar. Deus quer proporcionar a você viver em paz. Você, muitas das vezes, quantos casais estão com o papel de divórcio rolando? Estão outros pensando em se divorciar, porque acham que o culpado é ele, o culpado é ela. Você não entende que a ferida está na sua alma e começa a atribuir culpa a alguém. Aí ela está dizendo que Deus errou quando ele disse que a luta não é contra a carne nem contra a sangue. A pessoa não está dizendo que Deus está errado. Não, Senhor, o culpado é ele, o culpado é ela. Eu ajo assim porque você é assim. Eu ajo assim, eu te agrido, eu sangro sobre você em resposta de como você me trata. Então a pessoa consegue, assim como Adão e Eva no jardim, quando o Senhor diz, não toque naquela árvore do bem, da ciência, da sabedoria, do bem e do mal. Aí eles tocam, e quando eles tocam, eles têm os olhos descortinados e entra a maldade, a malícia. E eles que viviam nus, agora tinham vergonha do outro. Quantos casais estão vivendo assim? Com vergonha de estar um com o outro, não se relacionam mais, está vivendo uma vida de prisão, e não entende que está aprisionado, irmão. E aí Adão e Eva começaram, não, aí o culpado, Adão disse, o culpado foi a mulher que tu me deu. Aí a mulher disse, não, o culpado foi a serpente. Coitada da serpente, não tinha quem acusar, foi amaldiçoada.
E quantas pessoas estão assim, o culpado é você. E com isso, assina o papel de divórcio. Com isso, vai morar na casa do pai, na casa da mãe. Abandona o lar. Porque não está entendendo que o culpado é ele ou ela, que não está abrindo o coração para o Espírito Santo. Por que isso se repete há muito tempo? Porque não houve cura. Aí não houve arrependimento, houve remorso. E quando há remorso, não há cura. A subconsciência consegue viver com aquele ataque ali. Ela vai viver em outros tempos, fazer outras coisas, mas quando naquele momento, passar naquele ponto, não importa que fase da vida, a pessoa vive aquele resultado de novo. Aí é aquele momento que a depressão volta, é aquele momento que volta aquele momento de infelicidade, aquele momento que lembra-se do passado e culpa pessoas do passado, aquele momento que a pessoa toma remédios, não tem cura, e acha que o culpado é o médico, o culpado é o psicólogo, o culpado é aquele enfermeiro, é aquele hospital, o culpado é essa igreja, eu vou mudar de ministério, esse emprego tá ruim, vou mudar de emprego, o culpado é meu patrão, é meu colega, uma concorrência, a pessoa começa a viver com medo o tempo todo, armado o tempo todo. Por quê? A sua alma que está enferma. Não é quem te cerca, é a sua alma que precisa dar espaço para o Espírito Santo curar. Então nessa noite, o Senhor quer te curar. Por isso que o tema dessa palavra nessa noite é: quando eu não trato feridas que me causaram, sangro sobre quem não merece. Então nessa noite, que você permita que o Espírito Santo toque na sua vida. Que você possa permitir que Ele traga cura para você, porque o Senhor está vendo o que você está vivendo. Mas ninguém está vendo a minha dor. Ninguém está vendo o que eu estou passando. Mentira, o Espírito Santo está vendo. Boa noite, irmã Pâmela, Deus te abençoe. O Espírito Santo está vendo, é por isso que está passando esse momento de dor, que é para receber cura. Mas que Deus é esse? É o Deus que cura. Então Ele percebe a cura, leva a pessoa para um estado em que a pessoa tem que entender que Ele trouxe, não é porque Ele te detesta, pelo contrário, Ele corrige e castiga quem Ele ama, Ele quer te curar. Mas quem te garante isso? A palavra. Se você ver lá em 1 Coríntios, no capítulo 10, versículo 13, está escrito: e não veio tentação sobre vós, senão humana, mas fiel é o Senhor, que não te deixa ser tentado acima do que você pode suportar. Antes te dá o escape para que você possa suportar. Então nessa noite, o escape chegou até você. Mas a condicional é se você permitir. É se você abrir a porta. É se você ouvir a voz do Espírito Santo. Senão você vai deitar e vai dormir novamente, enfermo e enferma, e vai novamente acusar pessoas, e vai novamente deixar de viver as promessas do Senhor, vai novamente deixar de ser feliz, de fazer alguém feliz. Pelo contrário, vai sangrar sobre quem não merece. Continuando, não é porque alguém fez algo de ruim com você que outra pessoa possa fazer também. Não jogue no colo do outro a sua bagagem de dor. Quando o seu relacionamento antigo você traz para o seu novo, você muitas das vezes sofreu uma agressão no relacionamento passado. Aí conhece uma pessoa nova, de repente a pessoa morreu, você agora vai tentar construir família novamente. Aí você lembra de momentos do passado em que sofreu com aquela pessoa. Aí consegue trazer isso para o seu presente, aí você consegue matar o seu presente com lembranças do passado. Você anda uma vida olhando para o retrovisor. Aí você passa a não confiar. Eu ouço muitas mulheres que dizem assim: eu não confio mais em homem. Não quero saber de homem. E tem homens que dizem: eu não quero casar, a mulher não presta. Por quê? Feridas do passado roubam o teu presente. Você está deixando a tua mente presa lá no passado, enquanto o Espírito Santo quer te curar. Salomão falou no Provérbio 23:7 o seguinte: assim como imagina o homem na sua alma, assim ele é. Então a sua vitória e derrota está aqui, ó. É o que você imagina. É como você se imagina que você vive e que você é. Porque a Bíblia afirma que uma boca fala do que está cheio no coração. Então você está apenas colocando para fora o que está dentro do seu coração enfermo. Você está vivendo uma ferida que está no seu coração, na sua alma. Por isso que nesse momento você está acusando pessoas. É por isso que nesse momento você não consegue ser feliz como homem, como mulher, como filho, como pai, como mãe. Às vezes tem recurso, mas não consegue viver a felicidade. Às vezes tem tudo para ser feliz, mas está sendo infeliz e está tapando a sua ferida, dizendo: o culpado é ele, o culpado é ela. E o diabo está rindo. Sabe por quê? Ele já está condenado. Ele quer apenas arrastar você para a mesma sujeira que ele vive. Mas nessa noite,
é com amor que o Espírito Santo te trouxe para essa palavra, para te curar. Não importa o seu grau social, nível intelectual, se mora no palácio ou na sarjeta, se é no escravo das drogas como eu era, da bebida como eu era, da prostituição como eu era. Não importa, o Senhor quer te curar, porque ele diz, eu vou repetir para você o que ele diz no livro de Lucas 18, 27. As coisas que são impossíveis aos homens são possíveis ao Senhor. Mas o que ele pede somente é que você abra a porta do seu coração. É que você faça como o boxeador no ringue. Quando ele está perdendo, ele joga a toalha. Joga nessa noite a toalha para o Espírito Santo. Chega de infelicidade, chega de miséria, chega de sofrer, chega de fazer outras pessoas sofrerem. Nessa noite tem cura para a sua alma, mas deixa o Espírito Santo curar a sua vida. Deixa ele mudar a sua história. Porque senão você vai entrar no consultório e vai sair com a mesma doença. Que entra na presença de Deus, como Asaf entrou diversas vezes, e não permitiu o Espírito Santo curar, Deus não obriga ninguém. Quem invade é o diabo. Como disse em João 10:10, o diabo vem matar, roubar e destruir. Agora lá em Apocalipse 3:20 diz, eis que eu estou à porta e bato. Olha como é que o Espírito é educado. Eis que eu estou à porta e bato. Se ouvir a minha voz, a condicionar se ouvir, se abrir, eu entrarei na sua casa. Aí ele vai tocar nas suas feridas, ele diz, eu serei com você e você comigo. Então Deus é o dono, ele nos criou, ele podia chegar, não, eu mandei, eu faço, igual muitos pais fazem em casa. Aqui quem manda sou eu. Ou então a mulher que manda no marido e manda dentro de casa. Mas não, ele é educado, ele diz, se ouvir, se abrir. Porque ele nos deu o livre-arbítrio, irmão, você toma a decisão da sua vida. É você quem decide. Você quer ser feliz? Amém. Agora você quer ser infeliz? Continue. Não busque arrependimento, não. Continue. Você vai ver que você vai dormir assim, vai acordar assim, amanhã vai viver um domingo infeliz, porque de momentos diversos na sua vida, problemas do passado vão tocar na tua mente. Aí você vai acusar pessoas. Mas se você se render agora e bater, jogar a toalha como boxeador, falar assim, eu me rendo. Eu me rendo, Pai. Eu me rendo. Ah, mas quem te garante que o Senhor vai te curar? A palavra de Deus. Lá em 2 Crônicas 7, no versículo 14, diz, este povo que chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se converter dos seus maus caminhos, e buscar a minha face, então eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Porque o versículo seguinte diz assim, porque agora estão abertos os meus olhos e atentos aos meus ouvidos a oração que se fizer neste lugar. Aí ele continua, que eu escolhi e santifiquei. Então ele veio, limpou e preparou para agora derramar um milagre. Então é você que escolhe. Você quer bênção? Você quer paz? Você quer ser feliz com seu esposo, com sua esposa? Quer ser feliz com a sua família? Você quer ser feliz com a sua vida? Você mesmo se sentir feliz? Abre o coração para o Espírito Santo. E se você já abriu, mas não permitiu ele cuidar, guardou um cômodozinho ali com um pecadozinho escondido, uma acusação qualquer, abre esse cômodo nessa noite, permita o Espírito Santo te curar. Se nunca mais vai passar por isso, sabe por quê? Você abriu espaço para ele trabalhar. Amém? Então o tema dessa noite é, quando não trato as feridas que me causaram, sangro sobre quem não merece. Então é só você lembrar, quantas amizades você tem perdido com esse estado que você vive? Quantas pessoas fogem de você do jeito que você vive? Quantos casamentos você já ouviu dizer que foram destruídos por causa de comportamento como esse seu? Quantas vezes você se compara, de repente você não quer admitir, mas se compara com o problema de outras pessoas que estão vivendo a mesma coisa que você? Quando você ouve dizer que casais estão brigados, indo para divórcio, que não estão se relacionando e tal, é porque tem alma ferida ali. Tem alma sendo atacada ali. Tem sentimento sendo agredido por dardos inflamáveis do inferno. Ah, mas o diabo não existe. Como? Está o Senhor diz em João, ali no versículo 10 do capítulo 10. O inimigo vem matar, roubar e destruir. O papel dele é esse, ele está condenado, não tem mais salvação para ele, para mim, para você tem, para ele não tem. O diabo e os anjos decaídos, que é 1/3 dos anjos, já estão condenados. Por isso que ele busca a pessoa para agredir, para ferir, para machucar. Infelizmente você está dando lugar para ele. Mas nessa noite, o Senhor quer te curar. Ah, você pode achar que eu estou sendo muito rude com você, mas tem momentos que tem que ser um pouco duro que a pessoa acordar. Porque senão a pessoa fica na inércia. Está no sono letárgico e não está entendendo que está sendo agredido por Satanás. Vive uma vida de medo, correndo de sombra, de escuro, correndo
de inseto de lá para cá com medo, é porque não tem segurança no espírito, irmão. O Senhor diz em livro de Timóteo: eu não te dei um espírito de medo, mas de fortaleza. Como é que eu vou ser agredido por situações que o diabo lança para me trazer medo? Medo de escuro, medo de pessoas, medo de lugares, uma vida andando nas sombras. Meu irmão, é o diabo que está usando um lugar que ele achou na sua vida, um espaço, uma brecha que ele achou para se esconder. Enquanto tiver escuridão na sua vida, enquanto tiver brecha, você vai ser atacado por Satanás. Mas se você vir para a luz, eu sempre falo para os irmãos na igreja, quando a pessoa vem para a luz, aí o diabo perde força. Por quê? Veio para a luz, aí tem cura. Alguém que me ligou antes de pedir oração pelo casamento, eu falei: a partir de hoje eu estou com você orando. Você trouxe para a luz o seu problema. O diabo estava escondido nisso aí, estava te massacrando. A partir de hoje, a situação vai mudar, que eu vou começar a orar com você. E Deus tem me incomodado para orar com essa pessoa e para outras pessoas também. Deus tem me dado graça para estar orando. Eu não sou melhor dos homens, não. É porque um dia eu estava passando uma situação difícil, nas drogas, na bebida, meu casamento quase acabando, eu acusando a minha esposa, ela me acusando. E ali numa madrugada eu saí de casa chorando. Chorando, no ano de 98, 99, eu chorando. Peguei uma Bíblia na mão e chorando. Eu não contava mais descanso na palavra do Senhor. Eu estava igual a Asaf, acusando pessoas. Busquei um amigo meu, que eu tenho até hoje, falo o nome dele com o maior prazer, pastor Valdir Tavares da Silva, de Parque São Vicente, Belfort Roxo. Grande amigo. Tenho um grande respeito por ele, amizade. Um dia me liderou também. Aí ele me sentou comigo no meio-fio ali, 1h pouco da manhã, me deu atenção, ali eu me abri, eu pude me abrir com ele. Contei: meu irmão, está acontecendo isso no meu casamento, estou quase indo embora. Deixei as malas no quintal lá. Antes de pegar a mala eu saí, porque eu sei que se eu sair para ir embora, o ego vai falar: eu não vou voltar. Ele disse: meu irmão, a partir de hoje eu estou te ajudando. E ali foram várias noites ele orando comigo, pegava foto minha, da minha esposa e da minha filha, que hoje é uma adulta. Era um bebê de 9 meses na época. Nós ali orávamos ali. Eu chorava e ele orava, eu chorando e ele orando. E foram dias e meses assim. Até que um dia a situação mudou. Eu tive paz com a minha esposa. Então, quando você busca o Senhor, confiando que Deus pode mudar, irmão, o diabo sai. Quem te garante isso? Alguém pode me perguntar agora: quem te garante isso? Lá no livro de Tiago. O apóstolo Tiago, ali no capítulo 4, versículo 7, diz o seguinte: sujeitai-vos, pois, a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Então o diabo só ataca quem não está se rendendo ao Senhor. O diabo só ataca quem está usando as armas dele. Porque a pessoa quer responder o seu problema com agressividade, com palavra dura, é se omitindo, é fugindo do relacionamento, é se escondendo, é vivendo a vida de máscara diante dos outros. O diabo está só deitando e rolando. Vai acabar roubando a mente daquela pessoa e trazendo para a loucura e levando para o inferno com ele. Mas se a pessoa se arrepender, entender que Deus tem o controle sobre a sua vida e se render e permitir o Espírito agir, a Bíblia diz: o diabo mete o pé. Desculpa a expressão, mas é isso mesmo, ele mete o pé. Porque diz, o que diz em Tiago 4,7 é isso: sujeitai-vos, pois, a Deus, resista ao diabo que ele fugirá de vós. Eu falei assim: tem que sair. Porque a pessoa encontrou recurso. Então, quando eu busquei aquela ajuda naquele amigo, o pastor Valdir, graças a Deus eu tive a resposta. Eu pude tratar minha esposa melhor, pudemos conversar, pudemos namorar novamente. Porque o diabo estava nos agredindo, que estávamos dando brecha para ele. Então, nessa noite, se você está dando brecha para o diabo, o Senhor quer te curar. Amém? O Senhor quer te curar. Então entenda bem o quanto você fere pessoas na forma que você está vivendo ferido hoje, ferida hoje. Você está vivendo uma vida de vingança. Você está jogando sobre a pessoa sangue da tua ferida. É o que o tema diz: quando eu não trato feridas que me causaram, sangro sobre quem não merece. Quando você não permite o Espírito Santo te curar, você está sangrando sobre quem não merece. De repente a sua esposa está sendo infeliz no casamento porque a tua alma está ferida e você não quer cura. De repente seu esposo, seus filhos estão sendo feridos no casamento porque a sua alma está ferida e você não quer cura. Você se desculpa ainda acusando pessoas. Você não admite que está sendo agredido pelo diabo, porque você está permitido. Entenda bem, você que está permitido ser agredido por Satanás. Porque, vê bem, nós temos livre-arbítrio. Aqui nos acontece porque nós permitimos. Porque lá no livro de Deuteronômio, lá no capítulo 28, só diz ali, ó: coloquei diante de ti a bênção e maldição. Aí nos orienta: escolhe, pois, a bênção para que viva. Só que tem pessoas que preferem escolher a maldição.
Aí começa a viver uma vida infeliz. Como? Sangrando sobre quem não merece, porque as suas feridas começam a ferir também outras pessoas. E já finalizando, por que a pessoa está passando isso? Está sangrando sobre pessoas, está querendo ser entendido, ser compreendido, mas não quer ser curado. Porque a pessoa coloca em cima do outro a culpa, né, por problemas que está vivendo. Então ela consegue culpar quem não tem nada a ver com o seu passado, quem não tem nada a ver com a sua ferida, quem não tem nada a ver com o seu problema. A ele ou a ela é atribuído culpa, porque a pessoa não consegue encontrar paz. Aí quando não encontra paz, acusa alguém. Culpado é sempre o outro. Culpado é sempre a outra. Mas nesta noite que você possa entender, o Espírito Santo quer te curar. Chega de ser infeliz. Chega de viver uma vida sofrendo. Então, vê bem, tudo isso é uma questão de posicionamento. Tem que se posicionar como filho de Deus, como uma filha de Deus, dizer: chega, Satanás. A partir de hoje eu vou buscar a cura no Senhor. E permita, Senhor, pode tocar na minha vida. Pode tocar nessa ferida. Porque eu entendi que o culpado sou eu, que não deixo o Senhor trabalhar na minha vida. Estou culpando pessoas. Aí você vai entender, você não vai viver o que viveu Judas. Porque Pedro viveu diferente de Judas, foram casos idênticos. Pedro negou o Senhor, se juntou ao inimigo, não quis entender que o Senhor tinha razão quando disse: Pedro, quando se converter, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, você não está convertido, você está vivendo uma vida de mágoa, Pedro, de rancor. O diabo pediu para cirandar a sua vida, mas eu roguei ao Pai. Ele disse: não, Senhor, se o Senhor morrer, se for atacar o Senhor, eu morro pelo Senhor. O Senhor falou: Pedro, o diabo pediu para te cirandar, rapaz, eu que roguei ao Pai. Jesus falou isso com Pedro. Mas Pedro ficou magoado por ter ouvido aquilo. E o Senhor não falou com ele: Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes tu me negarás. Imagina Pedro falando, pensando assim: é ruim, eu vou negar o Senhor, é ruim. E aconteceu, quando Jesus foi preso, Pedro meteu a mão na espada ali no monte Getsemane, quando Jesus estava orando com os 3, Pedro, Tiago e João. Quando foram pegar o Jesus, Pedro mete a espada e corta a orelha do soldado mau. O Senhor, sendo levado para ser judiado e ser morto, não repreendeu Pedro, porque Pedro usou uma espada e cortou a orelha de mau. O Senhor pegou a orelha de mau no chão, vem lá no livro de João, livro de Mateus. O Senhor pega ali, sopra a orelha, ainda faz um milagre antes de morrer, cola a orelha de mau no lugar. E Pedro, mesmo assim, não se quebrantou. Quantos estão como Pedro, embrutecidos, não se quebrantam diante de coisas gritantes? E ali o Senhor foi levado. Mas é interessante que agora Judas, que vendeu Jesus por 30 moedas de prata, quando ele vê Jesus sofrendo, quando ele vê Jesus sem reagir, como ovelha muda no matadouro, ele entendeu: esse é um justo. Eu traí o sangue de um justo. Eu vendi um justo. Aí ele pega as moedas e tenta devolver. Aí os homens não aceitam, porque os homens, o diabo é sujo, irmão. Ele leva a pessoa a errar e depois te acusa. Ele pega a moeda dele e joga no chão. Ninguém pega a moeda dele e joga no chão. Aí foi comprado o campo de Aceldama, o campo de sangue, com aquelas moedas. E ali ele teve remorso, porque ele reconheceu que traiu um sangue inocente. Ao invés de pedir perdão ao Senhor, ele pega uma corda numa árvore e se suicida e se mata. Aí vai direto lá para o Hades, para depois ir para o inferno. Porque ninguém tem poder para tirar uma vida, e só Deus pode tirar uma vida. Então tu vê que uma pessoa fica cega, sendo atacada pelo inferno, e não entende que os seus pensamentos, naquele momento, estão sendo atacados por Satanás. Aí ele começa a lutar com pessoas. Então, por quê? É uma questão de posicionamento. Tem que tomar uma atitude de filho e de filho. Para de viver como escravo, como escrava. Tome hoje uma atitude de filho e de filha. Busque o Senhor, para que Deus possa proporcionar a você momentos felizes. Finalizando, você não precisa parar com esse ciclo vicioso agora. Use suas dores a seu favor. É o que eu aprendi um dia. Se o limão é amargo, faça dele uma limonada. Então aprenda com as suas dores, veja o que te causa, veja qual foi o gatilho que te leva a essa situação, que te levou a esse sofrimento, e começa a andar agora em sentido contrário. Então aproveita essa dor que você sente e veja qual é o motivo. Entendeu? E começa a andar no sentido contrário. Então entenda bem, você não pode viver essa vida e machucando pessoas, afastando-se de pessoas.
Eu entendo que esse processo é desafiador por conta das situações do passado. Pensamos que todo mundo vai agir como determinada pessoa agiu no passado, pois estamos tão acostumados em só pensar em situações negativas que até desconfiamos e estranhamos quando alguém que não quer nos ferir e sim nos ajudar se aproxima da gente. Então, uma pessoa que está com a alma ferida, ela não ama e não consegue amar. Ela não ama e não se deixa ser amada. Se você falar que é uma pessoa que está magoada e com a alma ferida, ela desconfia. Ama, é assim que me ama. É só você chamar a atenção daquela pessoa pelo erro que ela comete, que ela vai dizer, isso é amor, e não entende que ama, corrige. Então a pessoa está com a alma ferida e não está entendendo que está ferida a alma. E a pessoa não consegue amar, e não consegue falar de amor, e não consegue permitir ser amado e ser amada, porque está com a alma ferida. Então começa a andar para um abismo sem sentir. Então nós entendemos que é difícil tratar dessas situações, mas se permitimos o Espírito tratar a cura, porque pela misericórdia do Senhor eu fui curado. Então, finalizando, mas quero te dizer o seguinte, existem boas pessoas ainda hoje. Existem pessoas que querem seu bem. Apenas porque estamos tão machucados e que não conseguimos ver isso, afastamos pessoas boas da nossa vida. Não é verdade? Ou é mentira que eu estou falando? Se for mentira, você escreve aí, é mentira que você está falando. Mas quando a pessoa está com a alma enferma, ela faz do seu convívio pessoas que estavam realmente sendo sinceros com você, que estavam querendo demonstrar amor. Quantos noivados são desmanchados porque a pessoa está ferida e não entende, o noivo ou a noiva? Quantos casamentos são rompidos porque a pessoa está magoada, ferida e parte para o divórcio? E o pior é que às vezes vê aquela pessoa com outra pessoa, não quer estar com ela, mas também não admite que a pessoa seja feliz com outra pessoa. Porque na realidade ela amava, que é uma linha tênue, o amor e o ódio. Só que a pessoa está ferida e não consegue discernir, entender essa divisão entre o amor e o ódio. Aí ama dizendo que odeia, mas porque está ferido, está magoado e magoado. Então entenda bem, não é porque você está assim que não existe pessoas que te querem bem. Não é porque você está vivendo isso que não existe pessoas que te amam. Tem sim, perto de você, alguém que te ama e quer te ajudar. Mas você tem que permitir isso. Alguém que te ama quer te levar na presença do Espírito Santo para você ser curado. Só que você não quer. Então, vê bem, eu quero que você entenda que nem todo mundo quer te ferir. Nem todo mundo quer o seu mal. Nem todo mundo tem inveja de você. Nem todo mundo quer o seu lugar. Nem todo mundo quer que você se machuque. Nem todo mundo quer ocupar espaço que você deveria ocupar. Não. Existe quem te ama ainda hoje. Existem pessoas que querem te amar, querem te dar amor apenas porque gostam de você. E simplesmente assim. Querem te amar, sente bem estar perto de você. Sente a sua dor, porque o verdadeiro amigo, ele repreende. O verdadeiro amigo, ele chora com você as suas dores. Um verdadeiro amigo toca em pontos que você não vai ser tocado pelo colega. O colega, às vezes, é aquele que só quer sugar o que você tem. O colega vai massagear o teu erro. O colega vai massagear a sua ferida. Você vai falar, vamos separar. Aí separa mesmo. Ah, eu fui traído, trai também. Ih, rapaz, esse cara tá fazendo ali, mete a faca, mata logo. A pessoa é colega, porque o amigo não. O amigo vai falar da tua ferida, vai falar, não, você precisa de cura. Está com a tua alma ferida, está gemendo e está sangrando em cima de quem não merece, cara. Jesus quer te curar. Porque o amigo, ele fala a verdade, o colega não. Ele vai te... Calma, não faça a ferida. Ele vai te dar uma máscara, para você andar de máscara na casa do Senhor, no meio dos amigos, na faculdade, no trabalho. Então entenda bem, nessa noite, Deus quer te curar. É necessário que você creia na palavra de Deus, que diz lá em Romanos 8:28. Tudo contribui para o bem daqueles que te amam. Você vai falar, isso é loucura. Como é que essa dor contribui para a minha cura? Como? É o que eu falei minutos atrás. Você tem que entender, ou buscar entender, o que te leva a estar assim. Qual é o gatilho que te leva para essa situação. Aí você começa a trabalhar no sentido contrário. Começa a buscar cura. É assim, se você não consegue se relacionar com pessoas, começa a buscar o porquê disso. O que te aconteceu que você foge de relacionamento? O que te aconteceu que você não consegue ser feliz com sua esposa ou com sua esposa? O que te aconteceu que você não consegue parar emprego?
O que já aconteceu com você nessa prova, nessa área, você é sempre reprovado? Tem um porquê. Isso tem que entender que não buscar o porquê, você dá espaço para o inimigo atuar nesse lugar, que ele já entendeu que é a tua ferida. Aí ele vai sempre atuar nesse lugar aí. Então entenda, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, como fala assim em Romanos 8:28. Então, Deus quer corrigir na sua vida essa fragilidade, quer curar esse mal. Então eu termino agora dizendo para você 3 pontos que você pode praticar a partir de hoje, para que Deus possa confirmar a cura na sua vida. 3 pontos. Procure entender a razão de por que isso acontece, a origem, o gatilho que leva você a essa situação. Exercite compreensão. Tente compreender que alguém está sofrendo porque você está vivendo assim. Tente compreender que a sua situação está machucando outras pessoas. E outra coisa, neste momento, busque a prática do perdão. 3 coisas distintas que você fazendo, você vai ver Deus agir na sua vida. Tente buscar a prática do perdão. Sabe por quê? Porque durante essa fase da sua vida, você sangrou muito em cima de alguém. Você deixou que aquela pessoa vivesse feliz ao seu lado. Queria te ajudar, mas sofria com a sua dor, chorava com você. Colhia também das suas lágrimas. Você sangrava sobre aquela pessoa. Então agora, exercite o perdão. Perdoa algumas coisas que a pessoa possa fazer, até que você agora possa não identificar como algo salutar, mas entenda quantos anos a pessoa sofreu ao seu lado, te amparando, te ajudando. Então, nesse momento, é que Deus quer abençoar a sua vida, curar você. Então, eu queria orar com você agora. Eu queria orar por você, que talvez na sua família, no seu casamento, talvez, no seu convívio no meio dos parentes, você sabe que tem alguém assim, e isso chegou até você e está afetando você. Então, nessa hora, vamos orar. O Deus que nós falamos aqui, o Deus Criador do céu e da terra, tem poder para mudar a sua história ainda hoje. Basta você deixar. Oremos ao Senhor. Grandioso Deus, eterno Pai, te dou graça por essas pessoas que o Senhor permitiu estar aqui, Pai. Toma nas suas mãos nosso irmão Pastor Luiz, nosso irmão Márcio Oliveira, a senhora Pâmela, a senhora Elani Pantoja, a senhora Rosângela, que está nos Estados Unidos, pessoas que estão aqui no Brasil, em outros países aí, que está aqui no nosso bairro do Magaça, pessoas que estão sofrendo, ó Deus, toma nas suas mãos aqueles casais que atribuem o que está acontecendo à incompatibilidade e procuram no divórcio a resposta para essa situação. Não quer mais conversar, não quer mais se relacionar e acha que o outro é culpado. Não quer mais viver a bênção que o Senhor dá, porque acha que está sendo agredido e até atribui culpa ao Senhor, porque não consegue viver a sua palavra 100%. Quando isso está acontecendo, a pessoa está dizendo que é culpado, que o Senhor é culpado porque ele está vivendo assim. Porque Asaf diz que ele agiu errado quando buscou a santidade, porque ele buscou fugir do pecado. Então ele estava dizendo que Deus estava errando com ele. Então a pessoa, quando não busca a cura no Senhor e foge de tratamento de cura, está culpando pessoas e culpando o próprio Deus. Mas nessa noite, Senhor, toma essa pessoa nas suas mãos, abre a mente dessa pessoa, Pai, traz discernimento para ele e para ela. Assim como ali o servo de Eliseu, Pai, que ali em 2 Reis, ele sai daquela caverna, ele diz: Senhor, me ajuda, estamos cercados. E ali Eliseu olha para ele e fala: Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. E ali, quando ele tem os olhos espirituais abertos, ele vê o monte cercado por carruagem de fogo. Os anjos do Senhor estavam ali para ajudá-los naquela peleja. Então eles entenderam que os inimigos que eles viam fisicamente não tinha nada comparado com os anjos do Senhor que estavam ali aguardando aquele lugar. Então, quantas pessoas estão agora cegos espiritualmente, Pai, e não entendem que a vida dele ou a vida dela está sendo agredida por um dardo satânico e está vivendo infeliz dentro de casa, está vivendo uma solidão no meio de pessoas, às vezes uma casa cheia de pessoas, cheia de gente, e alguém consegue sentir-se solitário. Às vezes a pessoa passa o dia todo enfincado,
dentro de um celular, no computador, num quarto trancado, porque não consegue viver a paz do Espírito. Está sendo agredido pelo diabo e não está entendendo, mas nesta noite, Espírito Santo, toma essa pessoa nas suas mãos, traz cura, Senhor, traz discernimento, traz entendimento, para que assim como Asaf, no versículo 17, permitiu ser curado pelo Senhor, e no versículo 22 do Salmo 73, ele entendeu que estava cego, embrutecido, que nada sabia. Aí ele compreendeu que naquele período que ele estava naquela cegueira espiritual, ele estava agredindo o Senhor, Espírito Santo, estava machucando pessoas. Então nessa noite, traz essa realidade para essa pessoa, que ela possa entender, que ele possa entender, Senhor, que o Senhor criou essa pessoa para que ele vivesse a felicidade do Senhor. Porque o Senhor disse que a paz que o Senhor dá não é a paz que o mundo conhece. Só que essa pessoa está infeliz porque não consegue entender isso. Mas nesta noite, derrama do teu Shekinah sobre essa pessoa. Toca no seu coração, na sua mente. Que esse dardo que o inimigo lançou sobre ele e sobre ela caia por terra nessa hora. Que esse casamento que parecia não ter resposta, parecia que estava tudo acabado, que nessa noite a cura seja derramada sobre esse casal, sobre essa família, sobre esse lar, Senhor. Que haja cura no corpo físico agora, que haja cura na mente, que haja cura no coração, Senhor. Que neste momento essa pessoa possa ser tocada pelo Senhor, do alto da cabeça à planta dos pés, e que ela possa receber graça e favor do Senhor, e viva o milagre do Senhor em família, e viva o milagre do Senhor no seu dia a dia, e que possa dizer, verdadeiramente Deus visitou a minha vida e mudou a minha história, ali na noite do dia 23 de setembro de 2023. Então nessa noite, Deus te cura, Deus derrama graça sobre você. Seja abençoado nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Então eu agradeço você que esteve conosco aqui nessa live. Te convido a estar conosco na próxima semana. Às quintas-feiras, às 22 horas, nós fazemos essa live de casais, falando aos casais. A minha esposa hoje não esteve presente, mas com certeza na quinta-feira que vem ela vai estar. Que Deus te abençoe tremendamente. Também quero te convidar, você, temos 2 vagas ainda. Sábado que vem é o jantar de casais, noivos e amigados. Vai ter um jantar saboroso ali no sítio Casa Branca, do pastor Marcelo, aqui no Magarça, na rua Itumirim, ali no local da bênção, onde tem ali já preparado um espaço, pessoas estão ali trabalhando, estão preparando, vai estar tudo enfeitado no sábado. Casais estão ali já com o coração ardendo, ali já com o coração solícito de receber uma bênção do Senhor. Vai ter uma palestra para os casais ali, vai ter gincana, vai ter atividades ali que vai abençoar a sua vida. Então tem 2 vagas ainda. O valor é R$ 152 para pagarmos o sítio, pagarmos os ingredientes e os serviços que estão sendo prestados ali. Amém? Então que Deus te abençoe tremendamente. Aqui o pastor Luiz está dando aqui uma palavra aqui, pastor Luiz Antônio ali. Ele diz aqui, glória a Deus. E que o Senhor Jesus continue me abençoando em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado, pastor Luiz. Mas esse também é meu desejo. É recíproco. Que Deus possa abençoando cada um dos senhores que nos recebeu aí na sua casa, no seu carro, ou nessa praça aí, tá? Eu convido você a buscar uma igreja evangélica se você ainda não buscou. Deixe o Espírito Santo trabalhar na sua vida para ele fazer, se você sentir essa mesma graça que nós sentimos, para você ajudar, ser um canal de bênção para outras pessoas que também precisam. Quantos estão agora enfermos, problemáticos? Você não viu uma palavra, um toque amigo, e você é esse instrumento. Deus te fez para isso. Nós fomos criados para a glória de Deus. Que você nessa noite receba a paz do Senhor. Deus te abençoe tremendamente. E deixe uma saudação que é Shalom Adonai, que significa a paz do Senhor. Que a sua noite seja visitada pelo Senhor e te proporcione um sono tranquilo e de descanso. Que o domingo seja abençoado em nome de Jesus. Shalom Adonai, Deus te abençoe. Muito obrigado por essa noite.